vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Então, eu assisti Quarteto Fantástico Primeiros Passos, um filme que desde que saiu o primeiro trailer, muito me interessa. E eu fico feliz em dizer que o filme é muito bom. Inclusive eu vou responder uma pergunta que muitos andam fazendo por aí, que é: Quarteto Fantástico ou Superman? Qual que é o melhor filme? E eu fico muito feliz em dizer que Quarteto Fantástico limpa o chão com o Superman. Mesmo ele tendo defeitos que o Superman talvez não tenha, Quarteto Fantástico ainda é um filme vastamente superior. E eu irei explicar por quê. Já tivemos 3 filmes de Quarteto Fantástico, 4 se contar aquele primeiro filme que nunca foi lançado, e todos esses filmes são, de maneira honesta, tenebrosos. Pode existir algum sentimento de nostalgia assistindo aos filmes antigos, mas no fundo todos nós sabemos que são péssimos filmes que desperdiçaram até bons atores, o que deixa a coisa ainda mais triste. Essa nova roupagem, que agora segue no multiverso do Marvel Cinematic Universe, o MCU, é de longe a melhor adaptação aos cinemas que a gente teve. O filme conta com Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como a Mulher Invisível, Sue Storm, Joseph Quinn como o Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa. No filme, a ameaça chamada Galactus se aproxima da Terra na intenção de devorar o planeta. Para quem não conhece, Galactus é o devorador de mundos, ele se alimenta de planetas. Mas ao ver que Sue Storm está grávida de Franklin Richards, um bebê que tem um poder cósmico gigantesco, ele decide que irá poupar a Terra se entregarem a criança. Basicamente é esse o plot do filme. Não é nada revolucionário, é uma história básica de Quarteto Fantástico, tem surfista prateado, o Galactus está vindo para devorar o mundo, é basicamente a plot de Quarteto Fantástico, surfista prateado, só que sem o bebê, né? Sem esse Franklin Richards acrescentado na história. Então, começando pela história, eu acho que tá aí a maior problemática do filme. Porque é uma história que parece picotada. Ela não foca na origem do Quarteto Fantástico. Muito rapidamente, o filme contextualiza quem são os membros da família Quarteto Fantástico, como eles ganharam os poderes, mas o foco não é esse, não é eles aprendendo a usarem os poderes nem nada do tipo. Eles já são heróis consagrados no mundo deles. A história é essa: o Galactus está vindo e ele quer o Franklin Richards. E o Quarteto Fantástico precisa proteger a criança e o mundo contra a ameaça de Galactus. Esse é o filme, ele é bem simplista, mas aonde que ele peca? Eu acho que o primeiro ato dele é muito bom, ele é muito dinâmico. Aí você chega no segundo ato e é sensacional. Eu acho que a cena em que eles vão até a nave do Galactus para negociar, nossa, é uma das melhores cenas, uma das melhores sequências de filme de super-heróis já feitas. É incrível, é visualmente incrível, tudo é muito bom. E é nessa cena que a gente vê o Galactus pela primeira vez. O que, de novo, é incrível. O visual do Galactus está sensacional. E ele é um personagem tão legal, ele é um personagem tão visualmente atraente, mas que falta background para ele. Falta explicação para o público geral. Eu sei quem é Galactus, eu sei o que é o personagem nos quadrinhos, mas até para mim ficou faltando a gente embarcar mais no que é o Galactus, como ele veio a ser Galactus, porque ele é o vilão principal do filme. E aí fica a impressão de que você está preparando esse vilão para um outro momento do universo cinematográfico da Marvel, para em um outro momento você utilizar ele como personagem, adentrar na sua história, adentrar na psique do personagem,
Porque, por mais que ele seja visualmente incrível, faltou profundidade para as pessoas compreenderem as nuances de Galactus. Sim, ele tem fome, ele precisa devorar planetas. Eles falam isso no filme. Eles também falam que o Franklin, ele tem poder suficiente para acabar com essa fome do Galactus. Falam isso no filme. Mas Galactus nunca é demonstrado como essa entidade que não é nem bom nem mal. Ele só existe, ele só tem um propósito e ele precisa. Nunca é demonstrado que ele é um personagem que ele não é maldoso, assim como não é bondoso. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito. O surfista prateado dessa versão do filme é a Shalla-Bal, que é a versão feminina do nosso querido Norrin Red, que é o surfista prateado tradicional. E assim como sua contraparte masculina, ela sofre dos mesmos emblemas éticos, que é ela escolhe os planetas para o Galactus devorar, e isso faz com que ela tenha essa dualidade do certo ou errado sobre o que ela está fazendo. E isso tem mais embasamento do que as razões do próprio Galactus. E isso é uma falha de roteiro do filme, e é claro, a batalha do terceiro ato, em que o Galactus vem para a Terra atrás do Franklin, e que é resolvido de maneira extremamente fácil, por assim dizer. Não só isso, como o terceiro ato também é falho em ação, porque toda a parada do Quarteto Fantástico é como eles são uma equipe bem sincronizada. Já que eles são uma família, eles são muito entrosados. E aqui fica cada um meio que lutando por si mesmo. O Johnny e o Coisa até que tem um entrosamento maior, mas no fim do dia, a Sue Storm parece que praticamente resolveu a situação inteira sozinha. Honestamente, a maior parte dos problemas seria resolvida se o filme tivesse mais umas meia hora, 40 minutos, com mais desenvolvimento, principalmente nos vilões. Eu acho que tornaria um filme bom para um filme excelente. Mas tirando os problemas, existem muitas coisas boas, principalmente quando se trata de personagens. Aqui a gente tem bons personagens, o que faltava no universo da Marvel há muito tempo. Não tem piada besta a todo momento. A fórmula Marvel, apesar de existir aqui, ela é um pouco mais refinada que nos outros filmes. A Sue Storm, ela praticamente é a mãe do grupo, né? Não só literalmente, como metaforicamente também. Ela age como uma mãe o filme inteiro. E isso é bom. É a melhor versão da Sue Storm que a gente tem. O Coisa, ele é um personagem trágico, apesar de, em alguns momentos, demonstrar que ele está não feliz, mas está satisfeito com a situação que ele se encontra, mesmo tendo se tornado essa coisa de pedra. Inclusive é sugerido um romance dele com uma professora, mas nada disso é muito aprofundado. Acredito que estão guardando para próximos filmes. Quem são os astros dessa versão? Com certeza são o Reed Richards do Pedro Pascal e o Tocha Humana, o Johnny Storm do Joseph Quinn. Porque, puta que pariu, os personagens são muito bons. O Reed Richards do Pedro Pascal, ele tem esse ar meio babaca, o que eu adorei, que ele precisa ser assim. Ele é um cara científico e quando a parada começa a dar merda, dá pra ver o pânico nos olhos dele, porque ele entende a gravidade da situação muito rápido. Outra coisa é que, de novo, ele é meio babaca. Ele com certeza cogitou entregar o filho pra salvar o planeta Terra. E cogitou muito rápido isso, com certeza. E o Johnny é um sonhador, ele quer voltar pro espaço, ele é um cara super animado, ele meio que tem ali um rolo com a surfista prateada. Você vê que existe um tipo de romance também não desenvolvido, que eu fico meio triste porque seria muito, muito interessante ver o romance da surfista com o Johnny Storm, mas não rolou nesse filme pelo menos. Mas mais do que isso, ele é um cara que ele se esforça. Ele é inteligente,
Tinha uma coisa que eu tinha muito problema com a nossa última versão do Quarteto Fantástico, a de 2005, era em como o Johnny Storm era muito babaca, cara. Eu entendo que isso vem dos quadrinhos, mas eu acho que tem que ter um limite pro quanto o personagem pode ser babaca, sabe? Pra você conseguir gostar dele. E por mais que tivesse ali seus momentos, ainda assim, o Johnny Storm do Chris Evans era muito babaca, principalmente com Coisa. Que tipo assim, o Coisa é um personagem trágico, o cara tá sofrendo. E aí, as brincadeiras que deveriam parecer brincadeira de família que o Johnny fazia com Coisa, parecia só um bullying desenfreado, sabe? O que tornava o personagem muito antipático. Aqui eles dosaram o tom. Eles brincam, eles se divertem, eles zoam uns aos outros, mas eu acho que na medida pro Johnny não ficar tão babaca. E eu acho que isso é muito importante pro filme ter essa entrosação entre os personagens que ele transmite. Essa química familiar entre eles. Como eu disse, a Surfista Prateada, ela é um personagem legal. Os efeitos especiais usados nela são incríveis e ela protagoniza cenas de ação maravilhosas. Mas é aquilo, você consegue ver aonde que as coisas vão dar muito fácil nesse filme. O final, o desfecho da Sue Storm, com o Franklin fazendo toda aquela coisa da ressuscitação, eu vi isso acontecer a quilômetros de distância. Eu sabia exatamente como esse filme ia terminar. Quando o Johnny ia se sacrificar, era óbvio que a surfista ia se sacrificar no lugar dele. Então, eram coisas que eram muito óbvias, principalmente no final do filme. O que é esquisito, porque logo que teve o pós-créditos de Thunderbolts, que a gente vê a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra, do MCU, a gente acha que eles estariam fugidos do Galactus. Mas não é o caso, o Galactus realmente é derrotado no filme, e o pós-crédito aparentemente se liga mais em Vingadores Doomsday, porque nada disso, nada de MCU é conectado nesse filme do Quarteto. Ele é um filme praticamente totalmente isolado, o que em muitas coisas é muito bom. E é claro, eu tenho que falar sobre Dr. Doom, o nosso querido vilão da Máscara de Ferro. Ele está no filme em uma cena no pós-crédito. São 2 menções ao Dr. Doom que acontecem no filme. Claro, tirando os easter eggs que com certeza estão escondidos por aí. Mas tem uma cena em que mostra todos os países reunidos ali, como se fosse um palco das Nações Unidas, e tem lá a bandeirinha de Latvéria, o país do Dr. Doom, do Victor Von Doom, mas ele não está presente naquele momento. E é claro, tem a cena do pós-crédito, que é o Victor sem a máscara, olhando pro Franklin, que é o filho do Reed, e o Franklin botando a mão no rosto do Victor. Com certeza não era o Robert Downey Jr., e por isso nem mostraram o rosto do Victor, porque eles não vão queimar pro público geral nesse momento de que o Homem de Ferro é o próximo grande vilão da Marvel, que ele é o Dr. Doom. E eu tenho uma teoria. Foi dito que Robert Downey Jr. não terá o rosto fudido, o rosto deformado na sua versão de Dr. Doom. Eu acho que ele não vai ter o rosto deformado, porque o rosto dele foi curado nesse exato momento. O Franklin Richards curou o rosto do Victor Von Doom. Eu acho que nesse momento aí do filme vai ser explicado por que ele usa a armadura, porque ele era deformado. Ele usa a armadura de ferro para não mostrar o rosto. Mas aí nesse momento o Victor é curado pelo Franklin e ele vai usar ali da sua aparência de Homem de Ferro para ludibriar os Vingadores, né? Enfim, esse é papo para outro vídeo. Focando em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu achei um filme muito bom, visualmente excelente, o roteiro é meio falho, podia ser um filme maior que desse mais desenvolvimento ainda para os personagens,
Os atores mandam todos muito bem, a direção é muito boa, a trilha sonora é muito boa, é um filme que vale a pena ser assistido nos cinemas. E uma coisa que eu acho que funciona muito mais aqui que no filme do Superman, né, pra fazer a comparação, é o tom. Eu acho que o tom de Quarteto Fantástico é muito superior ao de Superman. Tem pouquíssimas piadas, algumas meio ruins, mas como eu disse, pouquíssimas piadas e a maioria funciona. Eu só não gosto muito das piadas do Homem Topeira. Isso aí eu acho que podia ter cortado o filme, que não faria falta alguma. Mas no geral, é um bom filme. Eu gostei bastante. Tivesse que dar uma nota, eu acho que eu daria uma nota 8, porque é um filmaço. Bem, é isso que eu tinha para falar sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos, e a gente se vê num próximo vídeo.